Oi, boa noite. Eu tô aqui para falar para vocês um pouquinho sobre a metodologia Scrum. Antes eu vou falar do nome. Scrum é uma jogada do rugby, esporte rugby, onde os jogadores vão todos juntos, unidos, de forma ordenada, organizada, avançando pelo campo com a bola. Eu vou colocar um videozinho aqui para vocês entenderem um pouco melhor. His father toured here with the Pumas back in 1979. And a good scrum too from the Pumas, pushing the All Blacks back over halfway. And the arm goes out from the referee. Well, that will boost the... E vocês devem estar se perguntando o que a jogada de rugby tem a ver com essa metodologia. Bom, eu vou explicar. Mas antes eu queria falar um pouquinho do histórico. Em 1993, um dos autores da metodologia, o Jeff Sutherland, ele estava trabalhando numa empresa americana e quando ele foi chamado para liderar o grupo, ele sentou com o chefe dele e falou: beleza, eu topo o desafio, mas eu só topo se eu puder fazer sob essa metodologia que eu desenvolvi. A metodologia já vinha sendo pesquisada há muito tempo pelo Jeff, desde os anos 60, anos 70, quando ele estava no serviço militar americano. Ele começou a perceber que a metodologia de alguns desenvolvimentos não levava a lugar nenhum. Na grande maioria, na verdade, quando era desenvolvido, o projeto ficava fora do orçamento, ficava fora do prazo. Então ele falou: não, eu quero mudar isso daqui. Então a metodologia basicamente se constitui por 3 pilares principais. O primeiro é o aprendizado do Jeff por observação e atuação, tanto na sua carreira profissional quanto acadêmica. O Jeff é formado em estatística pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e atua em várias empresas, principalmente no desenvolvimento de software. O segundo ponto de aprendizado foi a observação da metodologia aplicada nas principais indústrias globais do final do século XX, em especial a Toyota, com o sistema Toyota de produção. E em terceiro lugar, não menos importante, foi um artigo escrito pelos japoneses... Me dá um instante... Hirotaka Takeuchi e Kujiro Nonata. E esse artigo de 1986 se chamava The New Product Development Game. Ele falava basicamente que as táticas desenvolvidas e utilizadas pelas grandes empresas estavam fadadas a falhar, porque elas sempre entravam em um ciclo de esgotar o orçamento, esgotar o prazo e nunca conseguia atingir a meta que era traçada. Principalmente porque muitas vezes o prazo determinado para conseguir desenvolver aquele projeto era tão grande que quando se conseguisse chegar ao fim do projeto com ele desenvolvido, muitas vezes ele já estava desatualizado e não atendia mais às demandas dos usuários. Então, afinal, o que é o Scrum? Como que ele funciona? E por que esse nome tem a ver com rugby? Bom, o Scrum ele funciona da seguinte maneira. Existem 3 peças principais dentro do Scrum. O dono do projeto, que vai te falar o que ele precisa. O gestor do projeto, que vai gerenciar as atividades para conseguir desenvolver aquele projeto específico. E a equipe para desenvolver. Bom, até aí parecido com muita coisa. Mas como que ele funciona? O dono do projeto senta com o gerente do projeto e vai listar por ordem de prioridade as principais atividades a serem desenvolvidas para conseguir chegar àquele objetivo. Com isso listado, as equipes são formadas para poder desenvolver aquelas atividades e elas acontecem de forma simultânea. Então não tem o desenvolvimento de uma atividade primeiro para depois que terminar fazer uma outra sem conexão. Não, elas acontecem simultaneamente porque as falhas que acontecem em uma podem solucionar problemas de outro. E além disso, os testes são feitos enquanto são sendo desenvolvidos. Dessa forma, o usuário pode falar de problemas naquele desenvolvimento, os ajustes podem ser feitos antes de terminar e com isso, ao final, você tem um sistema que ele é feito exatamente como é solicitado pelo usuário. Esses desenvolvimentos são chamados de sprints. Eles duram de 2 a 4 semanas e é isso que faz o Scrum tão mais veloz do que os outros sistemas. Esses sprints têm reuniões diárias que vão tratar de todos os assuntos que estão sendo desenvolvidos e muitas vezes essas reuniões são feitas em pé, que é exatamente para não demorar tanto tempo. E com isso, a gente consegue diariamente atualizar aqueles desenvolvimentos. Ao final de 2 semanas, os testes são feitos, se for necessário, refeitos, até que aquela parte do processo esteja dentro das normas e das necessidades do usuário. Essa é a diferença, e é por isso que ele se parece tanto com a jogada do rugby.
Esse time, se ele não trabalhar em conjunto e ao mesmo tempo, a atividade não vai para frente. É necessário que todos trabalhem de uma só vez, juntos, com o mesmo foco, para conseguir que aquilo que está sendo proposto seja desenvolvido no prazo determinado. Um exemplo de utilização do Scrum é o Spotify. O sistema de desenvolvimento é basicamente como eu acabei de explicar, mas 2 pontos chamam muita atenção em como o Spotify determina e utiliza o Scrum dentro da organização. O primeiro aspecto que é fundamental é a autonomia de responsabilidade dada às equipes. As equipes fazem o que elas precisam fazer da forma que elas acharem melhor fazer para conseguir chegar àquele resultado. Não existe, então, um engessamento do processo. A pessoa faz o processo da maneira que ela julgar melhor, da forma que ela conseguir se desenvolver melhor, sem criar padrões dentro da organização, o que muitas vezes pode atrasar e até mesmo podar a criatividade daquela pessoa que está exercendo aquela atividade. E um segundo ponto também muito importante é uma cultura de experimentação. A Spotify pede que os seus colaboradores experimentem, ousem, tentem, errem, para que assim novas ideias surjam e o sistema fique cada vez melhor.